responder. Eu sou profissional da área da saúde, também sou mãe, e eu atendi um paciente essa semana, que ele é um juiz de direito e professor de uma faculdade de direito aqui, que ele estava indignado, no último ano de direito, que as pessoas não conseguiam escrever. É uma faculdade de nome aqui de Curitiba. Ele disse que ele não podia se conformar com aquilo. Que ele chegou um dia, tomou uma atitude e disse assim, no início desse ano: vamos fazer aula de leitura. Juntem-se em pares. Vocês vão ler e vão discutir esse texto. Que eles começaram a rir, né? Não, professor. Professor, pelo amor de Deus, eu quero respeito. Eu sou um juiz de direito. Eu estou dizendo que isto é uma aula de leitura. Não, professor, mas como no artigo tal, não sei o que, o senhor não pode dizer que nós, no último ano de direito, vamos sentar para fazer uma aula de leitura. Ele falou, pois estou usando da minha autoridade de juiz, numa posição superior a de vocês, que são aspirantes advogados, e vocês farão uma aula de direito. Argumento que ninguém escreve um texto na forma que deveria ser escrito. Deu um nome específico do texto que eu não lembro agora. E ele disse que nessa primeira aula foi uma balbúrdia, na segunda aula que ele chegou, aula de leitura, na terceira aula, aula de leitura. Na quarta aula, quando ele entrou, eles estavam lendo. Ele falou, eu não sabia se eu chorava. E assim foi, e assim foi. Diz que os relatórios, a partir das aulas de leitura, que esses, ele diz, muito mais próximos de advogados estavam escrevendo, o gratificou por demais. Posso só falar? Eu acho que nessa fala dela, eu percebo que mais do que a autoridade de juiz, ele usou a autoridade de professor e a intencionalidade, né, que ele queria naquele momento, que ele queria com aquelas aulas de leitura. Então eu acho que mais do que o juiz, ele foi o professor daquela turma. Isso faz toda a diferença, né? Mas você veja como é desgastado o papel de professor, que ele precisou se impor como juiz para poder passar no terceiro ano do ensino médio integral, e eu passei estudando no final do ano para pedagogia. E aí eu queria saber o que vocês acham do vestibular. Vocês acham que ele é justo, se ele realmente prova porque a gente tem algum conhecimento? Porque, eu não sei, eu tenho a sensação de que tem gente que acaba entrando sem nem falar, não sei se pensar nada. Enquanto tem gente que não entra, que tem uma capacidade um pouquinho maior, mas não decorou o livro inteiro que nem outras pessoas. Eu não sei vocês, eu quero ajuda dos universitários. O legal é que tem mãe falando, né? Não só o professor, né? Um depoimento lá muito. Vamos pensando na resposta. E assim, é importante registrar, tem duas formas de gravação aqui. Duas formas, não, duas ações, duas câmeras, né? Então é importante dizer que nós tivemos a fala de uma mãe, a Raquel, outra mãe, Silvana, e uma estudante de terceiro ano do ensino médio, é isso? Como é seu nome? Luísa. A Luísa, acho importante registrar isso. As pessoas que estão se manifestando, não é? Elas tomaram, de fato, a discussão com aquela importância de... Não é uma reunião para professor. Nós estamos discutindo como se aprende, como se ensina, porque algumas coisas são assim, porque outras não. E digo para você, minha amiga, que apesar de sermos contra o vestibular ou qualquer concurso público que classifique e selecione, nós deveríamos pensar assim. Na verdade, o Brasil, como em tantas outras coisas, não tem o número de vagas necessários para que todos os que saem do ensino médio acessem ao ensino superior, que também não concordo com esse nome, não concordo com vestibular, não concordo com classificação e não concordo com o nome ensino superior, porque muitas vezes ele é inferior. Mas eu também não acho que o vestibular seja um mal necessário. Eu conheço
algumas provas de algumas universidades, né? E a gente, como professor de língua portuguesa, tem muita curiosidade para saber como é que se formulam as questões. E eu vou muito nas provas de História da Universidade Federal do Paraná, na prova que pega com conhecimentos muito específicos, por exemplo, no aspecto científico, para analisar os enunciados. E eu digo para você que quando você fala assim, que às vezes quem passa no vestibular é aquele que decorou um livro, foi essa a colocação, né, que você fez, e outros mais reflexivos que até passaram pelo tipo de formação que a Isabel defendeu há pouco aqui, ficaram de fora. Eu diria que as perguntas, gente, as questões, são as principais responsáveis pela exclusão no vestibular. Porque, na verdade, falta leitura. O sujeito passou 11 anos nos bancos escolares e ele não tem, de fato, a capacidade necessária para compreender, digerir e processar uma pergunta que às vezes tem 11 linhas. 11 linhas. A própria resposta, muitas vezes, está na própria questão. Então, em primeiro lugar, é uma questão, de fato, de leitura e de uma ação reflexiva, de sinapses que o nosso cérebro precisa fazer com muita rapidez, mas é uma questão maior o número de vagas. O número de vagas no ensino superior é deficitário. E aí, infelizmente, nós temos qual outro mal, minha querida? As escolas de ensino superior com baixa qualidade, que cobram as mensalidades altíssimas e vão outorgando títulos, né? Então se veja que é muito mais grave. Me parece que é um filão sem fim ser dono de uma faculdade particular. Eu conheço muitas, de muita credibilidade. Não dá para falar de todos. Comentar sobre a questão do vestibular, eu concordo plenamente com a Sandra, eu estava pensando nisso mesmo, que é uma questão, existe muito mais candidatos do que vaga, e foi uma forma que se encontrou realmente de selecionar, quer dizer, o objetivo não é uma avaliação formativa, nada disso, quer dizer, é um processo de seleção mesmo, né? O que me preocupa mais, assim, falar mal do vestibular, como a Sandra falou, não concordamos que seja um mal necessário, nem nada disso, mas o que me preocupa mais é o que a escola faz em função do vestibular, quer dizer, a escola que de repente coloca, porque a gente vê assim, né, o que acaba sendo o fim da educação é o vestibular, né? Quer dizer, o professor diz assim, eu já tive, por exemplo, mãe de aluno, que eu estava trabalhando com as crianças na 3ª série e a gente estava trabalhando num processo realmente de pensar, construção do algoritmo, quer dizer, durante muito tempo os alunos criavam seus próprios procedimentos, trabalhavam com cálculo mental, discutiam diferentes estratégias em sala e realmente eles estavam aprendendo. E uma mãe, que era inclusive matemática, falou para mim, olha, tudo isso é muito interessante, eu sei que minha filha está aprendendo, mas ela tem vestibular para passar. E aquilo me chocou, porque assim, primeiro, a menina tinha 9 anos, né? E a mãe já estava assim numa angústia tão grande em relação ao vestibular. Do meu lado, eu sabia que essa menina teria mais condições de passar no vestibular. Por quê? Claro que nem estava pensando nisso, mas uma pessoa que pensa que de repente no momento que você falou assim, decorou. Se a memória dela falhar, quer dizer, num processo de aprendizagem que se constitua realmente por compreensão, se a memória falha, ela pode reconstruir processos e tal. Claro que não para tudo, para isso tem coisas que realmente a gente tem que saber de memória em função de liberação né, memória a curto prazo, enfim. Você não pode reconstruir tudo, né? Então, me preocupa assim que a escola acaba fazendo uma inversão, quer dizer, conteúdo acaba sendo um fim em si mesmo e não um meio. E aí o que eu acho mais grave, né, é que a gente vê assim, e eu tenho até experiência na minha família, com a minha sobrinha, estava muito preparada para o vestibular, passou no vestibular e começou a cursar. E no momento que ela começou a cursar, ela descobriu que não era nada do que ela queria. Por quê? Porque ela estava tão preparada em termos de conteúdo mesmo, acadêmico, enfim, mas ela não teve oportunidade durante a educação básica, durante o ensino médio, de se conhecer melhor, de saber o que ela queria para a vida dela, de repente saber quais eram as tendências, enfim, né? Então eu acho que o grande mal do vestibular está no que se faz na escola anterior a ele e em nome dele, né? Quer dizer, busca-se uma formação específica para passar ali e depois que passou, o que acontece? A gente vê assim, às vezes parece que caiu no vazio, não é isso? Porque passou, mas e agora?
né? Ao passo que a gente vê, às vezes, até em função da família, estar mais perto e acompanhando, ou dependendo da escola, de como se faz, os alunos vão passar no vestibular, enfim, mas eles estão muito mais preparados para enfrentar aquele curso, sabendo que é isso que eles querem, tendo mais maturidade, enfim. E eu lembrei de uma fala que eu assisti um tempo atrás, quando eu trabalhava aqui no Batinos, com o Celso Vasconcelos, que até fez a nossa abertura, né, o prefácio do livro, e eu achei tão interessante porque ele falava justamente sobre matemática, e ele disse que no vestibular da UNB, isso já tem, olha, alguns bons anos atrás, ele teve uma grata surpresa quando, na prova de matemática, e aí tem até a ver com o que a Raquel falou, que os alunos não pensam, né, e ele disse assim, que quando os alunos entraram para fazer a prova de matemática, naquele ano, cada um tinha na sua mesa uma calculadora, dessas bem pequenininhas, fininhas, e disse que tinha um bilhete que acompanhava dizendo o seguinte: pense, porque o resto a calculadora faz por você. E é uma coisa assim, realmente, quer dizer, a escola às vezes está invertendo, né? Está trabalhando com aquilo que é o minucioso, que não é que tem que ser deixado de lado, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que defende muito o conteúdo, acho que às vezes até o conteúdo está sendo deixado de lado em nome de dizer que, né, tem que valorizar a forma, tal. O conteúdo é importante, desde que ele não seja fim, que ele seja um meio, né? E ele não pode ser um fim, principalmente se justificando em nome do vestibular.